Hoje a gente vai falar aqui sobre nutrição e hábitos para a saúde mental, que é uma questão que abrange todo mundo. Acho que não existe absolutamente ninguém hoje que não esteja sofrendo com uma ansiedade ou está realmente estressado, né? Então, não é só vocês, eu também passo por isso. E hoje a gente vai conversar sobre algumas estratégias que a gente pode fazer em relação a como melhorar a nossa qualidade de saúde mental. E um dos pontos que eu vejo como muito importante de trazer, de começar esse assunto, é entender que nutrição não é só apenas o que você coloca no seu prato. Nutrição é como você nutre a sua vida no geral. Então, como você age dentro da sua casa, como você nutre os seus colegas no seu trabalho, como é que você nutre o seu corpo, como é que você nutre a sua mente. E a sua mente também em relação ao que você consome no seu dia a dia. Né? Então, nutrição é muito mais do que apenas a comida. É literalmente algo que consegue abranger todas as áreas da nossa vida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e principalmente sobre alguns tipos de hábitos que a gente precisa mudar e como é que a alimentação também pode favorecer em relação a isso. Né? Então, quais escolhas alimentares nos ajudam ou nos atrapalham, né, diante dessa demanda aí que a gente vê hoje em dia. Posso começar os slides? 3 pessoinhas por enquanto. Quer esperar um pouquinho? Um deve ser eu, o seu conta? Conta, Felipe. Então temos uma pessoa. Uma pessoa. Olá, pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? Manifeste-se, pessoa. Manifeste, me dê um oi pra não falar sozinha. Não, então, eu acho que também a gente pode continuar também, porque fica gravado, né? Pode também, né? Pode. Só O que eu fiz nas outras vezes, eu esperei uns 5 minutinhos aí pro pessoal ir entrando e aí o pessoal conseguir também acompanhar em tempo real. Então, Agora temos 4. perfeito. Olá, nova pessoa. Fernando Oliveira e Angélica Mota. Oi, Fernanda. Oi, Angélica. Aí, ó, está de... Serei a voz da consciência, a produção. Perfeito. Perfeito. Na hora que vocês me derem um ok, a gente já começa. Né? Então, Angélica e Fernanda, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem mandando aí no chat, que eu vou estar respondendo durante a live. E fiquem à vontade de perguntar sobre tudo, tá? Não tem problema nenhum, a gente está aqui para discutir e entrar realmente em ações que fazem diferença na vida de vocês. Então, não existe pergunta besta, né? Não existe pergunta que não é válida, toda ação. A Natália de Pirapora acabou de falar que é um acesso para todos da equipe. Então, nós temos a equipe inteira de Pirapora, a equipe Meta nos acompanhando também. Ah, perfeito. Então é um Já único estão acesso. conectados. Ah, perfeito. Então a gente pode começar? E aí, Nath, se o pessoal tiver alguma dúvida aí, pode mandar no chat que a gente transmite aqui também pro pessoal. Perfeito. O chat ali. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, vai avisando aí. Perfeito. E para que todo mundo fique ciente, depois eu vou mandar esse material também para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho de chás, a gente vai falar de alguns alimentos e eu vou também mandar para vocês como fazer cada um desses chás, tá? Oi, Vicky. Oi, Fernanda. Tudo bom? Perfeita. E aí, no caso, as pessoas não estão vendo a minha tela mesmo. Ai, que demais. Obrigada, viu? Bom, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? De nutrição e hábitos para a saúde mental. Lembrando novamente do que eu comentei aqui no início, de que nutrição é muito mais do que a gente coloca no nosso prato, né? Nutrição é sobre o que a gente nutre a nossa mente também, tá? Então a gente precisa pensar muito sobre o tipo de conteúdo que a gente consome, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho sobre. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que se na metade do meu dia eu estou trabalhando, e muitas vezes no trabalho eu consigo gerenciar pouco algumas questões em relação aos meus hábitos, eu preciso focar em melhorar as pontas do meu dia.
as pontas do meu dia são lugares que muitas vezes vocês vão conseguir ter mais controle em relação a isso tudo. Então, uma das perguntas que eu começo aqui é pensando como é que eu inicio o meu dia. Eu inicio o meu dia já correndo, eu inicio o meu dia pegando o meu celular e vendo o que está acontecendo, vendo as notícias do dia, ou entrando no WhatsApp da empresa, né, do trabalho, vendo o que vai ser a demanda. Se você faz isso, logo quando você acorda, o seu corpo ele já entrou num estado de alerta, ele já entrou num estado onde ele começa a ter pensamentos acelerados, onde ele já começa a focar todos os tipos de pensamento naquele dia, em todas as ações e etc. E isso é uma das questões que influencia muito no seu estresse e na sua ansiedade. Afinal, se você acabou de sair do sono, onde o seu corpo está num estado que o seu cérebro está calmo, né? As suas ondas todas que estão acontecendo dentro do seu cérebro estão todas num nível ali calminho, e de repente você já joga ele para uma agitação, o seu dia tende a ser dessa forma. Tende a ser dessa forma. É muito difícil você conseguir iniciar o seu dia desse jeito, extremamente agitado, e terminar o seu dia falando, nossa, hoje foi um dia muito tranquilo. Então, a pergunta é, como é que eu inicio o meu dia? Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é não pegar o celular na hora que você acorda. Você vai desligar o seu despertador, e a primeira coisa que você precisa sinalizar para o seu corpo é que tem luz solar acontecendo. A luz, como é que funciona dentro do nosso corpo? A gente tem um relógio dentro do nosso cérebro. E esse relógio, ele é enorme, tá? Ele é um relógio de sinalização. Ele é o principal relógio do nosso corpo. E esse relógio, que grandão, que está dentro dali, nossas células têm como se fossem mini reloginhos grudados em cada célula. Então, quando a gente acorda e a gente olha para a luz do sol, a gente olha, não precisa estar realmente sol, tá? A claridade, os raios UV que estão ali, só de você abrir a janela e você olhar, como é que funciona? A luz, ela bate no nosso olho e ela sinaliza para o nosso cérebro, para o nosso relógio central, qual que é o horário, o que está acontecendo, como que é essa produção hormonal daquele momento. Para daqui 12, 14 horas, a nossa produção hormonal conseguir mudar de forma eficiente. Então, muitas vezes a gente pensa que cuidar do nosso sono, que é claro que é um dos fatores principais para a gente manejar o estresse, está só associado ao que a gente faz antes de dormir. E, na verdade, não. Também tem muito a ver com a primeira coisa que você faz no seu dia. Então, se eu quero regular minha quantidade de estresse e de ansiedade, eu preciso focar nas minhas pontas. Então, como é que eu acordo e como é que eu vou ir dormir? Se eu não consigo mexer tanto no meio, no meu trabalho, aqui são 2 lugares que eu vou ter mais facilidade de conseguir modular as minhas emoções no meu trabalho. Então, eu preciso acordar e eu preciso da exposição da luz solar. Não preciso de muito tempo, tá? 2, 3, 5 minutos tá mais do que o suficiente. Então, você acorda, sai da sua cama, você abre a janela do seu quarto, ou você vai para a varanda, você vai para o seu jardim, ou você vai para algum espaço onde você consiga ter o contato direto com a luz natural. Nesse lugar, se você puder, nesse momento, nesses 2, 3, 5 minutos que você tem ali, se você puder fazer um movimento de gratidão, ou se você tem algum tipo de religião, fazer um momento ali da sua conversa com Deus ou com as suas crenças, ali é um ótimo momento. Porque você começa o seu movimento do seu dia ainda olhando para você. Você consegue sinalizar para o seu corpo o que está acontecendo, você coloca, né, instrui sentimentos positivos, né? A gente sabe que a gratidão é um tipo de sentimento que ele move as pessoas, né? Então, se você for, inclusive, né, em vários locais onde as pessoas estão passando por situações vulneráveis, né, ou até mesmo situações de saúde grave, o que não falta ali é fé e gratidão. E muitas vezes é o que move essas pessoas. Então, a forma como a gente lida com o nosso estresse e ansiedade também tem a ver com como a gente lida com os nossos pensamentos. E faz parte do nosso processo de cuidar da nossa saúde mental a gente se conectar com isso aqui. Então, se você puder, nesse momento, 3 a 5 minutos, ter um movimento de gratidão e oração, ótimo. Se você não conseguir, uma opção também muito gostosa, por sinal, é você colocar uma música que você goste. Uma música que realmente seja feliz, uma música que você se sinta conectado, uma música que para você faça muito sentido, você gosta da letra, você gosta de dançar ela. Também é uma forma de você começar um incentivo para aquilo tudo.
tá? Então esse é um ponto aí bem interessante. E a terceira coisa que é muito válida de comentar é uma manhã planejada, tá? Então o que eu falo com isso? O que eu quero dizer com isso? Se você puder acordar e tudo que você tiver a fazer já tiver meio encaminhado, melhor ainda. Então a sua roupa do trabalho já estar separada, você já deixar meio caminho andado. Por exemplo, na minha casa, meu pai, ele já deixa a cafeteira pronta. E ele deixa até o alarmezinho dela, não é alarme, o programador dela para 6 horas da manhã começar a fazer o café. Por quê? Porque quando ele chega na cozinha, o cheirinho de café já está acontecendo. Já é uma sensação boa. Né? Meu pai deixa, por exemplo, a mesa do café da manhã colocada. Então, quando ele acorda, a mesa está lá com uma xícara bonitinha, um pratinho bonitinho, um talher bonitinho. E isso é um ponto que você facilita, você acorda muito mais alegre quando as coisas estão limpas, organizadas, colocadas para você ter uma refeição com calma. Muitas vezes a gente acorda correndo e coloca, né, vai tomar banho, vai se maquiar e vai ter que sair de casa, ou tem que levar o filho ali, filho aqui, acaba comendo em pé. Isso também não favorece a nossa saúde mental. Então, se eu puder começar o meu dia num formato onde eu primeiro cuido de mim e olho para mim, melhor. E dentro dessa manhã planejada, eu sempre falo o seguinte: coloque para você as mesmas coisas que você colocaria para o outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Normalmente, a gente vai, senta e acaba tomando um café da manhã, às vezes com a xícara lascada, com o prato trincado. A gente não faz uma refeição bonita, às vezes a gente come o que tem, pega a bolachinha, já abre, pega, passa manteiga, come, tá em pé, toma um gole de café e já vai fazendo as coisas. Evita fazer isso. Esse é um dos poucos momentos onde você vai conseguir, às vezes, estar conectado com você. E para isso, é claro que você precisa se planejar. Às vezes, acordar 5, 10 minutos mais cedo já também vai fazer uma diferença, no geral. Tá? Então, são algumas questões que são muito interessantes. A forma como a gente começa o nosso dia interfere muito na modulação do nosso humor. Tá bom? Então, eu trouxe aqui, né, a questão da gratidão, como eu comentei. Tá? A gratidão é um remédio diário para o nosso humor. Se você não consegue fazer o processo da gratidão quando você acorda, você pode fazer antes de dormir. Uma opção que eu gosto muito, tá? É você, muitas vezes, registrar em um diário 3 coisas pela qual eu sou grata. É uma opção bem interessante, porque você se força a escrever, a escrita ajuda a gente a refletir um pouquinho melhor também, tá? Então, é uma opção aí pra gente conseguir trabalhar. Mas se você não quiser escrever, se você não quiser ter esse trabalho, não tem problema. Apenas emita essa frequência de eu quero me sentir grata. Grata por ter comida, grata por ter um teto, grata por ter a roupa que eu visto, grata por ter um trabalho. Não importa, não tem julgamento na gratidão. Você pode ser grata pelo que você quiser. E só o movimento da gratidão já muitas vezes é o suficiente para mudar seu humor, tá? Como se você, novamente, tem uma religião, tem uma crença, você pode ali começar fazendo uma reza, uma oração, ou como você sentir que o seu coração fica melhor, tá? E assim, cultive isso a longo prazo. E você vai ver como é que a gratidão realmente pode mudar no dia a dia. E aí, um ponto muito importante da gente pensar, então, já que a gente está pensando na modulação do início do meu dia, é como é que eu termino o meu dia. Então, eu posso mexer nas 2 pontas, tá? Eu posso mexer nos 2 lugares. Esses eu tenho um pouco mais de controle. Então, terminar o meu dia é começar a entender o que eu preciso fazer, qual tipo de higiene na minha vida eu preciso fazer para que eu consiga chegar no momento de dormir realmente conseguindo ter um sono recuperatório. Essa é uma das coisas que vocês trazem demais aqui. Vocês trazem muito a questão de, nossa, eu acordo cansada, eu tenho insônia, eu não consigo dormir direito. Então, a gente precisa começar a pensar em algumas estratégias. Porque se você não dorme, você não tem como gerenciar a sua ansiedade e seu estresse. Tá? Eu sei que muitas pessoas aqui também estão, por exemplo, envolvidas com um processo de autocuidado em relação a emagrecimento. Pega um ganchinho aqui só para falar disso, de que cada 1 hora que você deixa atual, a sua fome e a sua percepção de saciedade muda. A sua fome pode aumentar em torno de 30% e a sua percepção de saciedade diminuir em torno de 20%. Tá? Então, pensa nisso. Um dia que você dorme 1 hora menos do que você está habituada, modula demais a sua fome. E modula demais o seu cansaço. Se você está muito cansada, não tem como você ficar estressado e ansioso.
A Jéssica Assis fez aqui um comentário. No caso, eu saio às 5h30 da manhã e só chego em casa às 18h15. Não consigo pegar nada de sol. Não consigo. Não tem uma questão necessariamente com o sol, tá? Tipo assim, precisa. Tá, por exemplo, senão a gente não conseguiria fazer essa sinalização quando tá nublado ou tá chuvoso. Tá? Pegar sol, tomar sol no dia é algo totalmente essencial. E aí, no caso, 10 minutinhos ali do meu horário de almoço eu consigo ficar no sol? Ótimo, isso super colabora para sua saúde mental, inclusive. Sol faz parte da saúde mental. Mas essa luz matinal que eu tenho comentado, em relação a sinalizar o seu corpo de que é de dia, você não precisa do sol. Você só precisa da luz natural mesmo que esteja nublado, mesmo que esteja chovendo. É abrir a janela e colocar seu rosto ali. E deixar com que aquilo parta. Você não precisa nem abrir a janela se tiver um vento. Tá vento, tá muito frio, estamos no inverno. Não precisa, você tira a cortina e deixa o raio bater no seu olho. Fica ali uns 2, 3 minutos. Você não precisa necessariamente ficar olhando para o sol. Só o fato de você deixar uma artificial do seu celular já está de bom tamanho. Tá? Então, a luz que você precisa consumir não é essa artificial. É a própria da natureza, vamos dizer assim. Tá? Inclusive, uma das coisas que ajuda muito, né? Acredito que não caiba para ela, mas quem tiver em casa grama, pisar no pé descalço da grama também ajuda. Tá? A regular todas as nossas emoções. A gente chama isso de aterramento. É uma opção bem interessante. Imagina. Jéssica. Quem tiver mais perguntas, fique super à vontade. Então, como é que eu termino o meu dia, né? Como que a gente pode começar a gerenciar isso? Então, a primeira coisa é a gente começar a pensar em estabelecer um horário fixo. Seja real com esse horário. Tá? Você não precisa, nossa, eu vou dormir 9 horas da noite. Às vezes você não vai conseguir colocar isso na sua rotina. Então, coloca um horário fidedigno para que você consiga se programar em relação a ele. Tá? Então, estabeleça um horário fixo. Durma e acorde no mesmo horário todos os dias. Eu sei que isso é muito difícil no final de semana, mas quanto mais, melhor. Tá? Tanto que muita gente que acorda, por exemplo, 5h30 da manhã igual a Jéssica, não consegue normalmente ficar até meio-dia na cama. O corpo não deixa, os hormônios não deixam. Mas quanto mais a gente conseguir imitar a nossa rotina da semana, no nosso final de semana, melhor para a nossa regulação hormonal. Tá? O nosso corpo ele não foi feito para ficar bagunçando. Uma questão muito importante é evitar telas antes de dormir. Eu sei que isso é algo que muitas pessoas já sabem e tudo mais, e que realmente é muito difícil de colocar em prática. Mas pensa, você acorda e muitas vezes você já pega o celular. No seu trabalho, você fica na frente de uma tela. No caminho que você está voltando para casa, no ônibus, no metrô, ou enfim, em outros meios, a gente está ouvindo música ou a gente está vendo uma tela. Aí a gente chega em casa e a gente assiste televisão. Em que momento a gente se desconecta? Em que momento esse cérebro consegue oxigenar e começar realmente a fluir os pensamentos, a criatividade, ou até mesmo apenas desligar para que a gente possa realmente entrar numa noite de sono? Então, qual que é a minha sugestão? Pega seu celular. Você tem alguns aplicativos que você pode usar para bloquear o acesso a alguns tipos de aplicativos. Ele bloqueia o seu uso, tá? E você pode colocar lá 1 hora antes de você deitar. Ou você pega realmente, coloca um despertador no seu celular. Então, vou dormir 11 horas da noite. Tudo bem, 10 horas, então chega de tela, acabou pra mim. Eu boto esse despertador lá, tá? Ele vai apitar, você pega o seu celular e você coloca numa gaveta. Tá? Coloca lá numa gaveta, já deixa programado o seu despertador para outro dia e vá se conectar com outras coisas. Fique à vontade. Uma outra pergunta do Jonathan, de Pirapora, da equipe Meta. Uhum. Mindfulness ajuda na produtividade ao longo do dia? Com certeza, com certeza. O Mindfulness, basicamente, é a sua presença. Mindfulness é sobre presença, é sobre estar realmente, verdadeiramente presente dentro das suas ações. Se você estiver verdadeiramente presente dentro de algo, não tem como você estar sofrendo por ansiedade. A ansiedade nada mais e nada menos é do que o medo do futuro. A depressão é quando a gente está totalmente no passado. E a ansiedade é quando a gente está totalmente no futuro. E a gente está ansiando por ela. Então, quando eu estou presente, como o Mindfulness prega, né? Eu estou onde eu estou, comigo no único lugar possível. Então, para que eu uso o Mindfulness? Eu respiro. Eu presto atenção no meu corpo, eu presto atenção no que meu corpo está me dizendo, eu presto atenção no que eu estou fazendo. Eu consigo ouvir quando o meu corpo está me pedindo uma pausa, quando ele está me pedindo para me alimentar, quando ele está pedindo para eu beber água. Quando eu estou verdadeiramente presente, dificilmente eu vou estar conseguindo sofrer com o meu passado e com o meu futuro.
Então, quem puder praticar isso, principalmente através da meditação, tá mais do que no caminho correto. A meditação é um dos melhores caminhos que a gente pode ter para gerenciar nossas emoções em situações como essa, tá? Então, assim, tem meu coraçãozinho Mindfulness. Quem puder praticar ou quem quiser pesquisar mais, posso mandar também, enfim, informações e profissionais sobre isso, que tem vídeos e tudo mais. Tá? Então, assim, e aí a questão do desconectar digital é isso, né? Também é um Mindfulness. Deixa o seu cérebro sair do automático e você começar a olhar para você. Então, pega essa 1 horinha, vai ler um livro, vai brincar com seu filho, né? Vai escrever algo, vai conversar com seu marido, com seu parceiro, com sua parceira. Vai ficar com você, vai passar um creme no seu corpo, vai fazer uma skincare, sabe? Vai cuidar de você, vai fazer uma hidratação do seu cabelo. O que você achar válido. Mas se desconecta daquilo que você está sempre distraído para você conectar com você. E assim seu cérebro vai conseguir te ajudar a dormir. O ambiente ideal é muito importante quando a gente vai dormir também, tá? Então, se você mora numa rua muito agitada, eu morava na Santa Cecília, gente. Santa Cecília, centro de São Paulo, é tudo que você pode imaginar. Tudo, da gritaria, a polícia, a ambulância. E é óbvio que o meu sono começou a cair muito. Então, eu precisei usar protetor de ouvido. E o quarto escuro, ele é muito importante também, tá? A gente precisa estar trazendo um ambiente realmente de noite para dentro do nosso quarto para isso ser efetivo. Chás calmantes são muito bem-vindos, tá? Camomila, lavanda, mulungu, folha de maracujá, melissa, capim-limão. Então, quando você deixar o seu celular lá na gaveta, vai lá, passa um chazinho para você. Estimula isso a ansiolíticas. São ervas que ajudam a gerenciar o seu corpo. É claro que, às vezes, você vai tomar uma xícara e vai falar, nossa, dormi igual. Calma, use isso numa constância, vai mesclando, vai entendendo como é que o seu corpo te responde. Eu gosto muito do chá do mulungu. Mostrar pra carinha dele de vocês. Mostrar a carinha dele pra vocês. Ele parece uma serragem. Tá vendo aí? Tá aparecendo pra eles? Minha tela? Sim. Parece uma serragem, tá vendo? Ele é bem interessante. O mulungu, ele auxilia demais na ansiedade e auxilia demais na questão da insônia, principalmente. Tá? Então, se você deita na cama e fica com os pensamentos muito agitados, o mulungu é uma ótima planta para isso, tá? A gente normalmente pega ali uma média de 2 gramas de mulungu, coloca ali uns 300 ml de água, ferve por 30 segundos, desliga o fogo, tampa e deixa em infusão por mais 5 minutos. Coa e toma antes de dormir. O gosto é de nada. Eu queria dizer que é um chá gostoso, tal, tem um sabor herbal, mas não, tecnicamente, mas ajuda muito para quem sofre disso, tá? Não dormir de barriga cheia, então jantar com pelo menos 2 horas de antecedência, se possível. E a gente pode usar alguns óleos essenciais também, se você sente muito estresse, muita ansiedade ou até mesmo a insônia, tá? Então, como é que funciona? O óleo de lavanda e o de laranja doce são ótimos para isso e você pode até ter na bolsa. Existem hoje alguns colares que você consegue pingar a gotinha. Existe também o roll-on, que você passa no seu punho e você consegue sentir o cheiro também, ou um modo prático de você usar o olhinho de lavanda. Uma gotinha do óleo de lavanda, você não vai esfregar assim como se fosse um perfume, tá? Você vai fazer movimentos delicados para que todas as substâncias aqui, né, se mantenham. E aí, como você vai fazer? Você vai abrir a sua mão, né? Você vai soltar todo o ar do seu pulmão. Você inspira, fecha a sua mão e respira do lado de fora. Você pode ir fazendo esse movimento até você se acalmar, você pode fazer ele antes de você dormir, ou você pode levar para o seu trabalho e quando você estiver realmente ansiosa, você pode utilizar, tá? Tanto de laranja quanto de lavanda. Eu adoro de lavanda. Se você não gosta do processo de inalação, né, de fazer nesse movimento, você pode usar um difusor no seu ambiente ou pingar uma gotinha no travesseiro. Também é algo bem interessante, tá? Auxilia muito na qualidade da nossa saúde mental. Alimentos que são muito bem-vindos no sono, tá? É o kiwi, a banana, a cereja, a aveia e até mesmo o leite, tá? A cereja e o kiwi, que eu sei que são frutas um pouco mais caras, mas elas são extremamente interessantes para o sono, tá? E para o relaxamento, porque eles têm fitomelatonina. Então, a melatonina ela é o hormônio do sono, né? E aí, quando a gente consome frutas como essa, a gente consegue favorecer a produção desse hormônio do sono de uma forma muito mais eficaz. Tá? O kiwi é interessante que a gente use ali 2 unidades depois do jantar ou antes de dormir. Você pode até mesmo comer ele com a xicrinha de mulungu. Por que não? Uma super forma. Ah, Vi, não gostei do mulungu. Pode fazer um blendzinho, folha de maracujá com camomila.
pô, super interessante para você conseguir dormir melhor, tá? E o kiwi também é super interessante para quem tem intestino preso, tá? Então, se você sofre de constipação, super vale a pena você também testar essas frutas, tá? Já banana, aveia, leite são ricos em triptofano, que é um tipo de aminoácido também que nos ajuda tá bom? E vocês podem colocar também os alimentos durante o dia, tá? Então, por exemplo, banana, aveia e leite. Vou fazer um mingau de aveia no meu café da tarde. Eu vou fazer uma panquequinha de banana pro meu café da tarde. Ah, eu tomo um café com leite ali de manhã e tudo bem. Tudo bem, também pode ser uma alternativa, tá? A cereja é um pouco mais difícil, né, gente? Infelizmente, quando tem, ainda é muito caro. Para quem sofre muito, tá, com sono, também sofre muito com estresse, com ansiedade, aqui tem 3 opções de produtos muito interessantes para isso, tá? A gente tem o Blue Calm da Pura Vida, que é um suplemento de magnésio com inositol. A gente tem o suplemento da True Source, que é um magnésio inositol e vem com um pouquinho de melatonina, 0,25 microgramas, e apenas magnésio com vitamina B6, tá? Então, são algumas alternativas, lembrando que é um ou outro. Dor desse aqui, do Blue Calm, antes de você dormir. Um medidor do magnésio inositol em água, né, diluído em água antes de dormir. Ou 3 cápsulas do Magnésio Plus aqui da Vitafor, tá? Existem outras opções de magnésio, pode falar. O Jonas, também da equipe lá de Pirapora. Pirapora participando legal, né? Oi, Jonas. Ele tá fazendo uma pergunta. Pode falar. Tem algum banho que ajude, né, a dormir melhor, aliviar a ansiedade e essas coisas? Um banho, você diz em que sentido? Um banho de ervas? Eu imagino que seja algo relacionado a isso. Se tem algum banho ótimo para dormir bem, aliviar a ansiedade e essas coisas. Olha, uma coisa que é bem interessante é você comprar umas folhas de eucalipto. Se você comprar umas folhas de eucalipto seca, e aí você amarra ela como se fosse na parte traseira do seu chuveiro, ou você coloca ela em alguma outra parte do seu banheiro, onde o vapor do banho, né, da água quentinha ali, vai fazer com que o cheiro do seu banheiro fique ali mais cheio de eucalipto e tudo mais. Como você pode até pegar o olhinho de lavanda, por exemplo, pegar um potinho com água quente, colocar uma gotinha e deixar lá no seu chuveiro para você ir inalando isso, tá? Agora, falar pra você que eu conheço alguns banhos de ervas em específicos, eu não conheço, tá? Sei de uma metodologia que é o escaldapés, como uma opção bem interessante, mas parte muito do princípio de você ser uma atividade relaxante, né? De você parar um tempo, de você pegar um livro, colocar o seu pé num banho de ervas, e isso não necessariamente só pelas ervas, né? Isso entra mais em outros tipos de medicinas holísticas, mas pode ser interessante. Mas minhas 2 opções que eu conheço e sei que é muito gostoso é o eucalipto e a lavanda, e vale muito a pena. O eucalipto eu já tive, e realmente o banho parece até mais refrescante, assim, que você vai para outro lugar. Tudo bem? Acho que eu respondi. Então, beleza. Então, em relação à suplementação, vocês podem usar essa, tá? É bem interessante todas elas. Essa aqui não tem a melatonina, essa aqui tem a melatonina. E o magnésio você pode usar durante o dia, tá? Não necessariamente só antes de dormir, você pode usar em outros momentos. Magnésio é muito interessante, ele também é muito encontrado, tá? Em semente de abóbora e cacau, folhas. Então, caso você queira colocar mais esses alimentos também na sua rotina, também tá super válido. É óbvio que a gente não pode deixar de falar de atividade física, né? Então, não existe manejo de saúde mental se você não se exercita. Muitas vezes a sua agitação enorme que está acontecendo dentro da sua cabeça vem porque o seu corpo não se move nada. Então, já que esse corpo não se move, isso aqui se move. Então, Vi, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, você não precisa de muito. Você não precisa ir treinar 1 hora, 1h30, 2 horas para você conseguir ter resultado, nem para você conseguir acalmar sua cabeça. Você precisa de, assim, 20 minutos, está mais do que o suficiente. Você consegue dentro da sua casa, muitas vezes através de um vídeo no YouTube. Consegue, às vezes, contratar uma pessoa para montar um treino para você fazer na sua casa. Às vezes, você compra na sua casa um tapetinho, um mini pezinho, se você quiser. Se você nem quiser, você pode usar a garrafa d'água. Um elástico. E você tiver... eu não tenho tempo na minha semana. Usa o seu final de semana. E você não precisa olhar tudo para como atividade física. Você pode fazer atividades que te movam. E isso já vai te trazer um benefício. Então, eu vou no parque. Sabe? Eu vou levar minha filha no parque. Eu vou andar com meu cachorro no parque. Eu vou me divertir ali. Eu vou lá no Minhocão andar lá no centro de São Paulo. Tá bom. Qualquer coisa que movimente o seu corpo e te desconecte do mundo das telas e você se conecte com você,
tá mais do que necessário. Tá mais do que ótimo, tá? Então é muito importante, porque afinal, isso aqui é o que mais vai regular a sua ansiedade, seu estresse. No fundo, é um dos pontos principais, junto com o sono. Tá? Então arranje tempo. Arranje tempo. A gente muitas vezes fala que a gente não tem tempo pra nada porque a gente tem que ganhar dinheiro. Aí no futuro a gente tem dinheiro, tem tempo, mas não tem saúde. E aí o que adianta? Né? E é a realidade de muitas pessoas, infelizmente. E aí, isso aqui é um ponto aqui pra vocês, que é a questão da cafeína, né? Então, muita gente vive na base do café. Meu amor, se você vive estressado, se você vive ansioso, se sua cabeça tá sempre acelerada, você acorda, tá acelerado, você vai dormir, tá acelerado, faz sentido você viver com uma bebida que só continua estimulando? Será? Será que essa ação não tá sendo uma pura sabotagem? Não tem como, gente, não tem como. Se você sofre de estresse, se você sofre de agitação, sofre de ansiedade, o café tem que ser tomado de forma moderada. Não tô falando que você não deva consumir, mas de forma moderada. Ou, se você gosta muito do sabor, compra descafeinado. Faça esse favor pro seu corpo. Deixa ele aprender a viver com seus próprios níveis de energia e você conseguir ir percebendo isso tudo. Então, café, evitar após as 15 horas da tarde. Gente, o café ele fica circulando pelo nosso corpo por uma média de 8 horas. Para ele chegar na metade da quantidade de concentração do nosso corpo. Se você tomou 200 miligramas de cafeína, daqui 8 horas você tem 100 miligramas de cafeína. Tem noção? Então, muitas vezes você está tomando café às 7 horas da noite e querendo chegar na sua noite bem. Ai, Vi, mas eu não percebo que eu realmente durmo mal por causa do café. Não faz diferença nenhuma para mim tomar café e no meu sono. É o que você acha. Se você continua reclamando que você continua acordando cansada, se você está sempre indisposta, interfere. Interfere. Por mais que você não sinta que você tenha relação mais direta, mas interfere. Tá? Porque o café interfere na questão das suas produções hormonais. Então precisa ter limitação. Ah, Vi, o que eu vou beber no lugar disso? Aí a gente vai beber outros tipos de bebidas que também podem ser estimulantes do sistema nervoso central, mas eles não vão afetar seu sono. Né? Não vão afetar da mesma forma. Então você pode usar um chá de cacau, tá? O de gengibre, o chá verde. A gente pode usar um chá de hibisco, tá? Esse aqui é um que eu gosto muito para quem gosta de chá de sachê, tá? Chama Yamani Super Foco. E é muito legal porque eles são várias ervas estimulantes do nosso sistema nervoso central sem cafeína. Então, para quem quiser comprar, é uma opção, que é sachêzinho ali e você consegue estar tomando. Ou se você não quiser comprar, porque realmente é caro esses sachêzinhos, né? Essa caixinha aí custa na faixa de uns 23, 25 reais. Vem 15 sachês. Vale a pena pegar a lista de ingredientes, ir numa lojinha de casa natural e comprar as ervinhas e fazer você mesma. O blendzinho na sua casa e você vai e monta o chazinho também, tá bom? Vi, eu preciso fazer o chá e tomar na hora? Não, você pode fazer o chá antes de você dormir, deixa ele pronto e coloca na geladeira. Coa, né, obviamente, coloca na geladeira e você leva pro seu trabalho e toma a hora que você quiser. Até porque muitas vezes o chá quente é ruim, às vezes você não vai ter água quente, às vezes você tá com calor e não quer tomar o chá, então você pode ir mudando dessa forma, tá bom? Bom, e um dos pontos que eu acho muito válido da gente comentar aqui, tá, em relação a estresse e ansiedade é como eu tenho recompensado o meu cérebro, tá? Isso é uma das coisas mais importantes, porque se toda vez que você se sente ansiosa, toda vez que você se sente estressada, toda vez que você sente sede, se dar café, se dar chocolate, se dar comida, ou se dar qualquer agrado, qualquer recompensa, como é que o meu cérebro vai realmente ter uma relação saudável com as coisas? Sendo que a gente não aprende a estar na agonia, a gente não aprende a estar no desconforto. O desconforto faz parte do processo, da vida, né? Só que se toda vez que eu me sinto um pouquinho mais triste, um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais isso, eu vou lá e dou um estimulante para o meu cérebro, eu estou ensinando ele a como se comportar com tudo. E isso é um vício de comportamento que a gente precisa cortar ele. Porque isso faz parte do processo do gerar a ansiedade e o estresse. Então, é pensar que, por exemplo, eu chegar no meu café da tarde e eu estar sempre comendo um monte de doce. Eu posso comer o doce,
Mas eu não posso pegar o doce e ficar usando ele como uma desculpa ou como uma forma de lidar com as minhas emoções. Então, eu posso preparar um café da tarde saudável e colocar um doce de sobremesa no meu café da tarde. Ótimo, não tem problema nenhum. Eu posso almoçar e ter minha sobremesa. Tudo bem, não tem problema nenhum. É a forma como a gente se relaciona. É o porquê que eu busco o alimento. Isso é uma coisa que a gente precisa refletir e pensar como é que eu tenho feito isso. Como é que eu tenho o tempo todo me dado um monte de ciclos de prazer toda vez que eu sinto desconforto. E aí eu não consigo gerar uma relação saudável com tudo. Então eu preciso começar a pensar sobre essas formas também durante o meu dia. Tem mais perguntas? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou, enfim, querer que eu fale sobre algum assunto específico nessa área da saúde mental, estou super à disposição. Mas essa é a parte que eu tinha para trazer para vocês e falar muito, né, de investir na saúde mental. E para quem sofre realmente, tá, de ansiedade, principalmente de ansiedade, tem taquicardia, tem sentido tremedeira, sente falta de ar, né, percebe que o sono tem cada vez piorado mais, tem pensamentos muito catastróficos, né? Então, nossa, eu vou na esquina, eu começo a pensar se eu não vou ser assaltada, se não vai acontecer isso comigo. Procure ajuda. A psicoterapia é um dos únicos lugares no mundo que você não vai ser julgada pelos seus pensamentos, não vai ser julgada por nada nem ninguém. Ali é um momento para você conseguir colocar tudo isso para fora e entender por que você tem sofrido tanto, por que você tem sentido tanto esse medo. A gente não pode naturalizar isso. Se você está em sofrimento, você precisa buscar ajuda de profissionais, tá? Seja de um psiquiatra, seja de um psicólogo ou todos nós, né, como nutricionistas, para auxiliar numa melhora de um estilo de vida, dos hábitos, lembrando que é aquilo que eu falei, né? Nutrição não é só o que coloca no seu prato, é como é que você está nutrindo a sua mente. E a mesma coisa, eu acho que eu vou aproveitar só para pegar um toquezinho nisso, de que nutrir é sobre como eu também nutro minha cabeça, meus pensamentos. O que você consome no seu dia a dia, no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Twitter, no seu Facebook? Eu vejo um monte de desgraça, eu vejo notícia, eu vejo um monte de blogueira com vidas irreais, eu vejo um estilo de vida que não condiz com o meu. Será que faz sentido eu passar o dia inteiro consumindo coisas como essa? Porque não faz bem. É a mesma ideia, por exemplo, que você começar a também substituir... Nossa, Vi, comecei a desligar meu celular antes de dormir, e agora eu estou lendo um livro antes de dormir. E o livro que você está lendo é sobre um serial killer. É sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não faz sentido, porque isso favorece os nossos pensamentos catastróficos. Então, se você sente que você já tem um pensamento ruim, não consegue gerenciar seus pensamentos positivos, você precisa consumir o processo, né? Consumir conteúdos positivos e que condizem com a sua realidade. Isso ajuda, porque a gente só precisa de 3 segundos para a gente conseguir ser afetado por algo. 3 segundos. É você pegar... Tem um estudo que mostra a gente... Quantos segundos demora para a gente sentir a nossa autoestima diminuir com as capas de revistas que ficam expostas em locais como, por exemplo, supermercado? Sabe quando você passa ali, aí tem uma revista, e aí tem uma mulher ali de biquíni, e aí um discurso de dieta ou coisa do tipo, e você pega e olha aquilo. 3 segundos. Olhando para aquela capa já é o suficiente para afetar a sua autoestima. Imagina você passar 20, 10, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas na frente de um Instagram. Tá bom? Então é isso. Pensem nisso, tá?